banheiro ali embaixo, e aí já vou, né, passar a palavra para o Rio. Ó, eu vou começar lendo uma coisa que eu escrevi e para disparar a nossa conversa. Eu não tenho palavra que resuma melhor aquilo que sentimos muitos hoje ao testemunhar nossa regressão a passos de gigante à mais funesta das direções. E essa palavra é assombro. Estou publicando um livro chamado Ensaio do Assombro. Tudo virou do avesso de uma hora para outra. O eixo de gravidade do Brasil parece ter se deslocado e já não reconhecemos nada do que antes inspirava nossa confiança ou suscitava o nosso orgulho. Não há como habituar-se a essa inversão no sentido das palavras, dos gestos, dos valores, das atitudes a que assistimos nos últimos tempos. Agora o crime é chamado de segurança. Pode sentar aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Tem mais duas ali, se precisar. Tem cadeira ali atrás. O assombro? O assombro. Aqui, ó. Cadeira lá embaixo também. Eu tenho uma pergunta. Ainda não, eu vou terminar o meu raciocínio. Não, para mim lembrar que eu tenho uma pergunta. Da primeira premissa, eu tenho uma pergunta. A primeira premissa. Não. Então eu dizia que o eixo de gravidade do Brasil se deslocou e a gente já não reconhece nada do que antes inspirava a nossa confiança ou suscitava o nosso orgulho. Não há como se habituar a essa inversão no sentido das palavras, dos gestos, dos valores, das atitudes a que assistimos nos últimos tempos. Agora o crime é chamado de segurança, a perseguição de justiça, o genocídio de pacificação, a destruição é chamada de salvação, o ódio é chamado de patriotismo, a guerra é chamada de paz. Diante de um revanchismo sanguinário e da sede de vingança avassaladora contra tudo o que nos era caro, cresce em nós a cada dia a vergonha e a desolação. E nos sentimos reféns de uma armação generalizada, de onde temos dificuldade de enxergar alguma saída. Um dos jovens manifestantes preso durante os protestos contra a remoção da aldeia Maracanã, ainda há anos atrás, escreveu um belo livro a partir da sua experiência de 7 meses na prisão, intitulado A Pequena Prisão. O autor é Igor Mendes, um jovem como vocês, aproveitou a estadia dele na prisão para descrever o que ele viveu ali. Mas o Igor se referia a uma certa continuidade entre aquela prisão onde ele esteve, que ele chamou de pequena prisão, e a grande prisão, que nós todos estamos submetidos aos mais diversos mecanismos de controle, de silenciamento, de monitoramento. Muitos desses mecanismos aos quais nós estamos submetidos não são apanágio deste novo governo, nem exclusividade desses recém-empossados neofascistas. Vários desses mecanismos presentes nessa grande prisão são o legado de nossa história colonial, escravagista, desse capitalismo que se implantou no Brasil, do neoliberalismo recente. Enfim, claro, nós ainda podemos falar, ainda podemos nos expressar. Não estamos hoje submetidos à censura, tal como nos tempos da ditadura civil-militar. Mas algo mais grave parece ter ocorrido, pelo menos para muitos de nós. A linguagem perdeu sua eficácia. Os sentidos foram virados do avesso. As palavras foram arrastadas
para uma inefetividade, como se já não importasse em absoluto o que se diz, o que se escreve, o que se significa. Um certo esvaziamento do pensamento nos teria despossuído até do poder de gaguejar, de chorar ou até mesmo de sentir. Privados das palavras, do corpo, da vida, viveríamos um pouco aquela depauperação da experiência de que nos fala Benjamin, quando mostra, diante da guerra, era 1914 ainda, diante da inflação, da fome e da humilhação, ele dizia: o frágil e minúsculo corpo humano viu-se de repente no centro de uma paisagem diferente em tudo, em que a única coisa reconhecível eram as nuvens, e aquele mundo parecia, afinal, mais pobre em experiências comunicáveis do que antes. Quer dizer, houve uma guerra, um trauma, um colapso social, e já as pessoas mal conseguiam contar o que tinha lhes acontecido. Não podemos dizer que estamos diante da guerra hoje, da inflação, da humilhação e da pobreza, tal como os combatentes de 1914, mas num certo sentido, sim, a análise ainda parece inteiramente pertinente, sobretudo num aspecto que o Walter Benjamin evoca, e ele dizia: é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. De que pobreza ele estava falando e que pobreza é essa que eu gostaria de retomar hoje nesse contexto? A pobreza de experiência, uma espécie de depauperamento da linguagem, uma espécie de blindagem sensorial, um esvaziamento das relações. Nada disso constitui, obviamente, uma fatalidade existencial intrínseca à natureza humana, mas são fenômenos historicamente localizados, que constatamos ser agora o pão nosso de cada dia. O que está em jogo, eu insisto, é esse o ponto que eu queria trazer, é uma forma de vida depauperada, uma economia dos afetos inteiramente apoiada numa economia de bens de consumo. O capitalismo selvagem. Exatamente. Quando a vida é reduzida à vida besta em escala planetária, quando o niilismo se dá a ver de forma tão gritante em nossa própria lassidão, nesse estado hipnótico consumista que alguns chamavam de o homo otários, cabe perguntar o que é que ainda poderia nos sacudir dessa letargia, e cabe também perguntar se a catástrofe já não estava instalada aí cotidianamente, ao invés de ser ela apenas a irrupção súbita depois da posse do nosso capitão. Um livro recente detalhou a lógica necessariamente bélica do capitalismo atual. Eu cito: o capitalismo e o liberalismo carregam as guerras em seu seio, assim como as nuvens carregam a tempestade. Olha, é Maurício Lazarato quem escreveu esse livro, e claro que ele está comparando um novo tipo de guerra com aquele outro. Antigamente a guerra se dava entre Estados-nação pela conquista de terras supostamente inabitadas, ou visando garantir matéria-prima, ou disputando mercados. Mas a guerra de hoje não é entre Estados-nação, é uma guerra contra a própria população. Uma guerra de classes, de raças, de sexos, de subjetividade, mas é uma guerra voltada contra a população de um país. Essa guerra visa manter, aprofundar as clivagens que atravessam nossas sociedades. E o modelo dessa guerra
se ele vem do colonialismo, eu insisto, já não se dirige contra populações nativas de terras longínquas, como era o caso da Europa em relação às Américas ou à África, porém dá-se na própria metrópole, numa espécie de endocolonialismo em escala global. Eu cito ainda o Lazzarato: a população é o campo de batalha no interior do qual se exercem operações contra-insurrecionais, operações de toda ordem, que são ao mesmo tempo e de maneira indiscernível militares e não militares, pois são portadoras da nova identidade entre as guerras sangrentas e guerras não sangrentas. É óbvio que a remoção de uma população qualquer de um terreno é militar e é supostamente não militar. É onde guerra e paz se confundem. Nenhum esforço de pacificação há de calar o estrondo disso que a gente pode e deve chamar de guerra civil. Guerra civil que está por trás de todos os golpes sucessivos a que nós assistimos em nosso contexto, dirigidos, todos eles sistematicamente, contra as mais diversas categorias, segmentos, minorias, subjetividades. E essa guerra civil que apenas põe a nu o passado colonial, do qual nós ainda não nos livramos, que põe a nu a perversão da elite financeira, que determina os rumos e os limites de nossas atuações. Isso é válido para o Brasil e para muitos outros países da América Latina, numa onda que vai se ampliando da maneira mais inquietante, sem falar nos vizinhos do norte lá, que estimulam tal guinada, mas também sem falar numa virada conservadora que atravessa o planeta como um todo, sua própria primeiríssima ordem. Tem uma certa volúpia com a destruição e com a autodestruição que a gente deveria conseguir pensar. Mas é claro que a gente não deveria ficar no tom apocalíptico, porque tem um avesso, tem um fora, tem algo irredutível, tem algo inapropriável que nenhum regime ou poder estabelecido pode capturar. A cada dia nós cruzamos tais fenômenos, ou deles colhemos ecos. Há linhas de fuga, e eu acho que esse espaço é um deles, por exemplo. Há linhas de fuga por toda parte e que poderiam conjugar-se entre si. Talvez sejam expressão de movimentos tectônicos que não saem no jornal, que não passam na televisão, mas que indicam certas modificações iniciadas há décadas, modificações essas que não têm volta, seja no que diz respeito ao lugar das mulheres, seja no que diz respeito ao lugar dos negros, dos indígenas, dos LGBTQI, dos sem teto, dos sem cidadania, etc, etc. Da parte dos feiticeiros sobre o olho fumado. E se a perseguição a essas minorias hoje é mais feroz do que nunca, eu pergunto, será que essa perseguição não se tornou mais feroz justamente por terem essas minorias levantado a cabeça e por sua coragem ter aberto espaços antes totalmente bloqueados? Não será a reação a esses movimentos tão virulenta porque a revolta desses movimentos nos espreita? Porque talvez a insurreição esteja por vir. A expressão multitudinária de um intolerável não obedece a uma lógica previsível. Ela pode estourar a qualquer momento, deslocando o que até agora parecia uma fronteira rígida entre o possível e o impossível. Essa fronteira está na nossa cabeça, está na nossa sociedade. O que é possível e o que é impossível. Mas essa fronteira, embora não pareça, ela é inteiramente móvel, ela é deslocável.
assim como até há pouco parecia impossível um neofascista ser eleito, assim como até há pouco parecia inimaginável um operário virar presidente, assim como até há pouco parecia inimaginável esse operário que virou presidente, que saiu da presidência com 87% de aprovação, estar na cadeia. Tudo é inimaginável porque a fronteira do possível, entre o possível e o impossível, se desloca e dá reviravoltas para o bem e para o mal, e contrariam nossas expectativas. Não é o governo de plantão que pode determinar e garantir onde é que vai ficar essa fronteira. E talvez junho de 2013 esteja mais à nossa porta do que parece. E talvez a reviravolta por vir deva nos levar mais longe do que qualquer mudança de governo até hoje foi capaz de nos conduzir. Talvez agora devêssemos ampliar nossa imaginação política e convencer-nos de que é preciso, antes de tudo, romper os pactos habituais. Admitir que não há omelete sem quebrar os ovos. Que qualquer ruptura para valer requer o abandono da conciliação de classes, da subserviência aos ditames neoliberais, da obediência à lógica financeira e rentista ou do compromisso com a banda podre desse país. Significa também, quando se diz não há omelete sem quebrar os ovos, significa que sim, podemos recusar um modelo de desenvolvimento, uma obsessão com o progresso a todo custo, ou um compromisso com os dogmas relativos à sacralidade do trabalho, à representação política, a própria fachada de democracia que apenas oculta a mais perversa das distribuições de renda, aprofundando as clivagens escravocratas, as hierarquias mais retrógradas, a religiosidade mais arcaica. Talvez até mesmo a instituição da presidência devesse ser abolida, não em favor de um parlamentarismo golpista, mas em favor de uma despossessão generalizada. Não mais tomar o poder, essa obsessão da esquerda de séculos, mas largar o poder, investir em dispositivos outros de deliberação, de decisão, de associação, de reinvenção da vida social. Nós sentimos que está tudo errado, que construímos uma existência social comandada pelo lucro, pelo consumo, pela acumulação, pela lógica do rendimento, do pequeno prazerzinho, da imbecilização generalizada, do espírito de rebanho, da ingerência do Estado ou do capital ou da mídia em todas as esferas da nossa existência, e caracterizada pela infantilização generalizada, para não falar da destruição galopante da floresta, da matança sistemática das minorias, do desprezo crescente em relação ao modo de vida dos indígenas, dos jovens negros, dos trans, etc. Seria o momento de colocar em xeque a grande prisão em que vivemos todos nós, encarcerados por um depauperamento generalizado, até mesmo do sentido da existência. Há de soar utópico tudo isso que eu estou dizendo, mas foi sempre essa a acusação de que foram alvo todos os movimentos que sonharam em deslocar a fronteira entre o possível e o impossível. Talvez tenha chegado o momento de destituir-nos da exigência de governo, de nos tornarmos ingovernáveis, de nos livrarmos da insistência em sermos bem governados e ensejar, portanto, movimentos de deserção maciça, de greve humana, de desobediência civil, de êxodo real dessa fábrica planetária de miséria humana e espiritual, de servidão maciça e de dívida infinita.
liberar-nos de um cárcere mental, de um cárcere político, de um cárcere partidário, de um cárcere sensorial, dessa grande prisão onde vemos nossa existência rebaixada a essa cultura do Big Brother, aliada ao espetáculo medonho e cotidiano, perverso e sádico, de arbítrio, de elogio da tortura e de celebração da morte. Talvez tenha chegado o momento, num gesto libertário, de se pensar muito para além do Estado, muito para além dos partidos, muito para além do que se chama política, para além do progresso, para além da moeda, para além, em suma, dos valores todos que compõem nosso repertório civilizacional. Admitir que algo de muito fundamental não deu certo. Nós não demos certo. Não nós, o Brasil, não apenas nós, o Ocidente, esse acidente histórico. Não apenas nós, a civilização tecnológica. Não apenas nós, o dito humanismo branco. Não temos fórmula a propor, não temos receita pronta, não temos solução definida, mas temos ao menos a clareza desse testemunho. Tudo deu errado. Um grupo anônimo escreveu um livro que nós vamos publicar daqui a pouco, chamado Tudo Deu Errado, Viva o Comunismo. Sim, comunismo, mas o comunismo ali declarado nada tem a ver com as experiências do dito socialismo real, nem das social-democracias, nem dos regimes ditos bolivarianos. É outra coisa que pede passagem hoje, que implica uma reconversão da subjetividade coletiva, um desapego em relação às figuras ou instituições que até hoje dominaram a cena pública, brasileira ou não. A partir das forças do presente, das minorias do presente, dos indígenas do presente, dos quilombolas do presente, das mulheres do presente, dos transgêneros do presente, dos subalternos do presente, dos sem-teto do presente, dos artistas do presente, dos malucos, dos vagalumes do presente e de todos aqueles que demandam um agenciamento outro entre a terra, o corpo, o desejo, o coletivo, a alegria. Não se trata apenas de colocar em xeque um ideal de progresso, de desenvolvimento, de dominação da natureza, de religião do trabalho, de felicidade pelo consumo. Talvez nossa mais radical utopia, nosso maior e mais secreto desejo, e talvez também o nosso maior perigo, resida num carnaval da história em que as ruas se tornem o novo cenário da política, em que os corpos se tornem os novos protagonistas do coletivo, em que a irreverência se torne a nova base do pensamento, em que a propriedade se torne a mais risível das obsessões, em que o comum se torne nossa mais preciosa riqueza, em que a alegria se torne novamente a prova dos 9. Nietzsche chamaria isso de a transvaloração de todos os valores, virado avesso os valores todos que nos dominam. Dizia ele no Zaratustra: sim, nós nos vemos atordoados pelo alarido dos grandes homens e picados pelo ferrão dos pequenos. E Nietzsche diz: nós não nascemos para enxota moscas. Um último ponto, por isso eu vou encerrar e a gente vai abrir a conversa. Deleuze tinha razão quando notava que a política é uma questão de percepção. Nós não atentamos o suficiente para essa dimensão. Como percebemos? O que percebemos? O que fazemos perceber? O que invisibilizamos?
é todo um campo de visibilidade a ser trabalhado. Só assim poderemos detectar aquilo que machucava tanto Pasolini, o fascismo verdadeiro, aquele que penetra nas almas, nos corpos, nos gestos, na linguagem e cujos sinais hoje se multiplicam. A triste verdade é que quem deseja um capitão se dispõe a ser soldado, e quem idealiza o capitão como um indivíduo revoltado contra o sistema, e esse que idealiza também se considera um indivíduo chutando o pau da barraca, é porque ele se enxerga a si mesmo arrogantemente como um eu autônomo que não deve respeitar nada nem ninguém a não ser o capitão fardado. Mas o próprio eu é já uma cilada. Eu vou terminar com uma brevíssima citação do Deleuze sobre esse eu, porque às vezes parece que o último refúgio é o eu, mas essa é a primeira cilada. Diz Deleuze: deixar de pensar-se como um eu para viver-se como um fluxo, um conjunto de fluxos em relação com os outros fluxos. O contrário da guerra. A guerra é o aniquilamento geral que exige a participação do eu. Na guerra todo mundo vira eu pátria, eu capitão. Mas o Deleuze faz uma diferença entre guerra e combate. O combate é aquele que rejeita a guerra. Então, essa ideia do combate como uma espécie de vitalidade fluente, vibrante, lutadora, é o oposto do elogio da guerra e da matança. O problema coletivo, ainda diz Deleuze, consiste em instaurar, encontrar ou reencontrar um máximo de conexões, pois as conexões são precisamente a física das relações, o cosmos. Só há um problema político, diz Deleuze: as conexões de que uma sociedade é capaz, os fluxos que ela suporta, inventa, deixa ou faz passar. Pronto. É só um disparador. Soltou a primeira bomba, se puder. Estão com você? Então, vou pedir para quem chegou depois e não se apresentou no início, rapidamente, depois a gente abre. Tem um autor paulista chamado Juliano Peçanha, que é uma graça de pessoa, que escreveu uma trilogia. Vamos ver se eu lembro em que ordem que está. A sabedoria do nunca, a ignorância do sempre, a certeza do agora. Consegui, mas talvez não tenha invertido. E ele é um poeta, um ensaísta, escreve contos também, e ele escreveu uma espécie de heterotanatografia, auto-heterotanatografia. Na verdade, o que é? Ele contando o nascimento dele, que na verdade nunca aconteceu. Claro que ele nasceu biologicamente, mas desde tão cedo foi amestrado a não se manifestar demais, não falar bobagem, não sentir medo, que ele conta que na verdade a vida dele era uma vida em morte, uma morte em vida.
uma insensibilização crescente. E dali ele tira essa expressão da blindagem. Ele teve um medo. Chama Juliano Peçanha. Mas ele teve um medo, ele se manifestou. Ele teve muitos medos, e não só medos, ele manifestou já mais tarde, através de uma espécie de crise esquizofrênica, em que ele fez explodir essa blindagem. Na verdade, ele explodiu. Ao invés de implodir, ele explodiu. Mas ele tentou mapear o que são essas instituições todas, a começar pela mamãe, que queria um bebê bem asseadinho, que fosse uma bonequinha, que pudesse mostrar para a vizinha, e assim por diante. Ele foi tentando mapear de que modo a sensibilidade dele foi sendo amestrada, adestrada, domesticada, recalcada, e que custo teve isso para a vida dele, a ponto de ele precisar, em algum momento, fazer tudo voar pelos ares, inclusive a si mesmo. Não. Não, a si mesmo modo de dizer, quer dizer, poder, né? Dá voz ao seu grito. Vamos abrir aqui, vamos abrir, gente. Então, eu volto um pouquinho, porque eu estou convencido que há um processo de insensibilização generalizada. E isso é absolutamente político. Isso começa pelo corpo, pelos nervos, pela percepção. Né? Como é que você direciona o olhar de uma criança para não enxergar tal coisa, para não ver tal coisa, para não tocar em tal coisa, para não entrar em relação. Quando o Deleuze fala das conexões, não, meu filho não vai, um desconhecido na rua é um inimigo, não toca na sujeira, não isso, aquilo. Ele vai se cerceando as conexões. E é claro que uma sociedade conectiva como a nossa não se conecta com qualquer coisa, você só se conecta com aquilo que está protegido, que tem um grau de asepsia, de segurança, de etc. Porque a internet, né, é um lugar razoavelmente seguro e asséptico, e, num certo sentido, dissociado de uma certa vitalidade da rua. Estou falando assim, um pouco de modo direto e selvagem. Mas eu penso que espaços como esse, e espaços onde se faz teatro, onde se faz mas eu acho que a gente deveria pensar politicamente a ressensibilização, mas não individual assim apenas, eu vou lá na minha yoga e eu sinto, é lindo, mas é uma coisa coletiva, né? Os mecanismos de dessensibilização e de invisibilização de populações inteiras, né? Dos negros aos indígenas, que depois isso começa assim na vida cotidiana e desemboca, obviamente, né? Que é o chamado ao assassinato vindo da boca do presidente. Então, eu acho que deveria pensar mecanismos de retomar essa coisa que é a mais primária, a mais elementar, a sensorialidade para a alteridade. A alteridade não é só uma outra pessoa, isso é um modo um pouco restrito de pensar em intersubjetividade, eu e você, né? Os psicólogos às vezes ficam muito reduzidos, mas não é eu e você. Você não é só você, são coletivos, são também não humanos, né? Você também é a floresta tem a sua voz, está gritando, está queimando, né? Então, tem uma certa transversalidade sensorial que ele deveria poder ampliar e investir nela
E isso tem um cunho político, tem um cunho estético, tem um cunho ético e, obviamente, tem a ver com as populações que estão sendo dizimadas, assim, galopantemente no planeta. Diga lá. Para pensar isso, assim, eu acho que tem uma parte que é pouco explorada, que de atualizar eles, que é a relação dele com o Baudelaire, né? Porque o Baudelaire é aquele que está no paradoxo entre a solidão e a multidão, né? É aquele que ele vê como, assim, usando termos deleuzianos, fazendo companhia de fuga, né? É o cara que foi fora, então, digamos que as passagens tem uma semente, que é Baudelaire, mas Baudelaire é uma semente que nasce toda Paris no século XVIII, XIX, né? Essa passagem. Então, assim, e tem um outro texto que é da porosidade, né? Que diz que ele escreveu com argamassa. Então ele escreveu apaixonado, né? Apaixonado por uma cidade. Então ele vê um domingo, a segunda, ele vê dentro um café por fora, né? Então, assim, essas pessoas que fazem a travessia do fora, né? E voltam, né? Como Orfeu, assim, né? Só que a grande questão é que, vamos dizer, o Orfeu perdeu a cabeça, né? O quanto custa? O quanto custa perder a cabeça, né? E o problema é esse um pouco, sabe? Perder a cabeça custa muito hoje. Então, você falou de porosidade, que eu acho que tem a ver com o contrário da blindagem, a porosidade. E eu redefiniria essa porosidade de um modo um pouco spinozano, a capacidade de ser afetado, o poder de ser afetado. E eu acho que essa capacidade de ser afetado pelas coisas do mundo, pelos fluxos do mundo, os vários, humanos, não humanos, imateriais, animais, vegetais, a capacidade de ser afetado nos está sendo sequestrada. Ou seja, é uma potência nossa de ser afetado. E de algum modo essa blindagem está nos privando dessa experiência de ser afetado. Né? E claro que tudo começa na capacidade de ser afetado. É um poder, é uma potência, é uma força que nós teríamos que revisitar e reiterar. Agora, é claro que ser afetado, para quem já teve alguma crise psíquica em que em algum momento se viu invadido por coisa demais, como se tivesse perdido a pele, é terrível, é doído, a gente tem a impressão de se diluir, né, e de não ter mais proteção, barragem, mínima consistência. Mas é óbvio que a gente o tempo todo também está exposto a esse risco, né, de ser invadido demais. Então a gente se fecha demais para não ser invadido demais. Mas eu tenho certeza que uma experiência como, por exemplo, a do teatro, de se entregar, né, para uma experiência teatral, dramática, artística, é um pouco perder a cabeça. Mas tem uma certa arte do ir e voltar, do poder atravessar o Aqueronte, mas também poder se ressituar. Eu diria que a experimentação desse vai e vem é uma certa arte de vida. Agora, você falou em solidão, que eu também estou muito de acordo com o quanto nós... Tem um diagnóstico do Nietzsche que eu acho que é absolutamente válido ainda hoje. O pior inimigo do Nietzsche era o que ele chamava de gregariedade. Os gregos... Não é dos gregos, não. Eu estava por aí, né? A gregariedade é o espírito de rebanho, é a unanimidade, é todo mundo pensar igual, todo mundo estar junto para não estar em lugar nenhum. Né? E isso acho que é uma experiência contemporânea, não é uma experiência, mas não uma experiência contemporânea de... O nome é gregariedade, né? Gregariedade. Gregariedade. O espírito gregário, de rebanho, de estar entregue a uma massa
e pensar com a massa, e ser com a massa, e se desincumbir, portanto, da sua própria singularidade. E o Nietzsche, contra isso, pregava algo chamado solidão. Mas a solidão não é, então agora eu vou para a montanha ficar sozinho. Não, é poder desertar dessa unanimidade burra, né, e achar os aliados para fazer outra coisa. Então, esse êxodo, que o Tony Negri usa êxodo politicamente, como que a gente pode desertar, porque no fundo é uma guerra, estão nos convocando como soldados, nós dizemos não, essa não é a minha guerra, eu vou desertar. Então é uma deserção, mas é uma deserção ativa, né, em que eu me desgarro de um rebanho, de um pensamento que faz unanimidade e é imperativo, para ao desviar, conseguir encontrar meus aliados. Quem são meus aliados? Com os quais eu posso produzir outra coisa que não seja um rebanho, que não seja uma unanimidade, mas que sejam alianças. Ele é muito diferente de mim, no entanto é um aliado, né? E a gente se vê uma vez a cada 5 anos, mas eu sei que é uma aliança que funciona por N canais, os mais diversos. Então, não é uma solidão propriamente autocentrada. Eu diria, quando o Deleuze fala de solidão também, ele fala a solidão a mais povoada do mundo. E o que é o mais povoado? Pelo quê? É a solidão povoada por todas as tribos que atravessam a minha cabeça, a minha mente, a minha sensibilidade. Tribos às vezes que eu nem conheço. Pensamentos de pensadores que eu não conheço pessoalmente, mas são fluxos, forças que me atravessam. Então, eu não veria uma contraposição assim. Não, eu sei que você também não, e por isso você trouxe, inclusive, a questão. Mas o que é poder assumir, assim, desertar a guerra, o exército, a unanimidade, a gregariedade, em favor de outra coisa que não é a solidão solitária, né? É aquela em que você se dá o direito de inventar uma nova sociabilidade que não tem a ver com aquela gregariedade. Essa outra sociabilidade, é claro que esse é o grande mistério. O que é isso? Ninguém sabe, ninguém tem a fórmula. A gente está experimentando, cada um no seu canto. Às vezes a gente se junta, às vezes tem ressonância, às vezes não tem. Mas eu acho que esse é o grande desafio. Como é que a gente reinventa uma sociabilidade que não seja gregariedade, que não seja solidão, que seja outra coisa, porosidade, que seja o poder de se afetar, o poder de afetar, construir outro tipo de conexões, que é isso que foi sequestrado socialmente, politicamente. É um regime econômico, político, social, que sequestra a nossa vitalidade e que pluga ela num mecanismo em que nós nos vemos privados da experiência, privados da vitalidade, privados da sensibilidade. Não sei se eu respondo. Diga. O que ele falou é que a solidão faz parte, mas se não tiver a cabeça vazia, tem muita coisa. Esquece que sozinho a solidão vem. Não vem a solidão, vem o dia, vem a noite. Mas se encontra sozinho, uma chama, uma luz. Não é preciso não. O medo que eu tinha, de ter oportunidade de vir, tá pensador, depois para o federal. Tá, depois algum salvou, artesão costurado. Só o público federal deu um samba-enredo. No escurinho do cinema, chupando dólares de anéis. E aí vai. Ainda nessa linha que você estava comentando, que mais do que achar os nossos pares, essa deserção ativa que você falou, talvez ele sempre ser repensado o que está se fazendo, porque o sistema estabelecido, o apropriante, o império, ele sempre consegue se apropriar
tudo que a gente faz. Né? Qualquer bandeira que seja levantada, daqui a pouco está virando um mote para propaganda de um produto para pegar aquele público. A gente vê isso, sei lá, em relação à mulher, a determinadas classes, assim, sei lá, ou sociais, ou de gênero, de origem, étnica, do que seja. Sempre estão pegando, então, as pessoas estão dando importância para isso, estão defendendo isso, não, eu vou pegar isso aqui para vender mais. Então, eu não estou dizendo, então não vamos lutar por essas bandeiras, claro que sim, mas eu acho que a gente tem que estar sempre se reinventando, que é uma palavra também que a gente vai se apropriar, mas estou usando agora, porque senão a luta, vamos dizer, morre, né? Me parece isso. Mesmo que as parcerias continuem, surjam mais, ainda bem, mas esse repensar sempre, achar novas formas de fazer, de mostrar aquilo, e não deixar cair no uso deles, né? Mas tem uma coisa aí que você falou que, de fato, captura, se apropria. Agora, alguns anos atrás, o pensador italiano Giorgio Agamben tentou pensar o que ele chamou de o inapropriável. E o que é o inapropriável? Então eu estava tentando pensar a partir dos franciscanos que achavam que ninguém poderia tomar posse da terra, porque a terra não pertence a ninguém e não deveria ser apossada por ninguém, não deveria nem ser comprada nem vendida, porque a terra é uma espécie de bem comum inapropriável. E precisa, a partir daí, ele tentou pensar outras figuras do inapropriável. E eu acho que é um conceito a ser retomado. A inapropriabilidade de coisas como a floresta, como a água, eu diria até como a internet, como os transportes. Quer dizer, na verdade, tudo aquilo que é comum, e essa ideia do comum que está no Tolinelli, está em vários outros, que eu acho que a gente, às vezes, quando constrói espaços comuns, está visando o que é esse comum que não pode ser apropriado. Porque talvez essa questão da propriedade privada, né, que parece um dogma assim incontornável de qualquer sociedade, menos das culturas indígenas. Tem algo a nos ensinar a respeito disso. Então, eu pensaria o comum e o inapropriável. E você tem razão, óbvio, sempre vão querer sequestrar e tal, mas sabe o que? A vitalidade pode ser suficientemente alerta para saber o tempo todo escapar das ratoeiras, né? Mas eu sei que é um movimento infinito, mas eu não veria assim como uma espécie assim de força demoníaca que está por toda parte, sempre vai vencer. Eu não sei que tem um discurso um pouco mais apocalíptico, do tipo assim, está tudo dominado. Desde antemão está tudo dominado. Seja lá o que você fizer, você já vai estar nas mãos do inimigo. Não sei. Eu acho que ele tem... o discurso um pouco apocalíptico faz parte também de um certo sistema que já te faz desistir de antemão. E talvez ele seja uma peça dessa máquina de captura. Estou aqui só volteando na tua questão, que ela é pragmaticamente muito concreta, né? Será que você tem uma editora aqui? É uma editora, você compra, vende, mas é uma guerrilha editorial que a gente está fazendo. Aí vem uma livraria, vem uma feira, vem não sei o quê, a gente está cercado. E ao mesmo tempo a gente consegue fazer infiltração, a gente consegue levar para esse tipo de lugares, consegue fazer um boca a boca, consegue fazer vingar uma outra voz, fazer ouvir uma outra voz, disseminar um outro pensamento. Não está tudo dominado. Diga lá.
no espaço, tem um projeto de Criar Cura, e a gente tem uma relação... Como chama? Criar Cura com Interrogação. E a gente tem uma relação, a gente tem que fazer esse vínculo, esse laço, com algumas populações vulneráveis no entorno e que também frequentam. E aí, uma galera que mora na rua, público, e também ele é construído por pessoas que tiveram alguma situação de sofrimento mental. E teve uma experiência que a gente foi levar café na praça, porque eu lembrei da dessensibilização, né, da ressensibilização, dessa invenção de outros laços de sociabilidade. E foi interessante que é uma praça aqui pertinho, né, que é a nossa vizinha, que é a Praça Floriano Peixoto, que dava água pra gente quando a gente ocupou aqui. E é uma praça que a gente tem uma relação do espaço afetiva importante também. E sabe que ninguém queria um café. E a gente também oferece assim, uma escuta livre, né? As pessoas também não queriam conversar. Então, assim, a gente ficou andando na praça com um café na mão, desse galão, e querendo conversar, mas as pessoas não queriam conversar, porque a demanda da conversa é nossa. E quem aceitou o café, quem topou fazer a roda de conversa, são as pessoas que moram na praça. São, né, o que a gente diz, pessoas em situação de rua, moradores de rua, de praça, de calçada. E o que eu noto que geralmente é mais tranquilo fazer laço com essas pessoas nessa situação do que essa classe nossa aqui que a gente vive, sabe? Por mais que a gente fala, vamos apropriar as praças, mas na hora que você está lá mesmo, você esqueceu já de apropriar e na verdade você já foi comido pelo sistema. E aí eu fiquei pensando a pergunta agora, se você acha que a gente pode dizer que essas populações, né, que estão invisíveis, que estão sendo matadas, assassinadas, que vivem às margens, são exatamente elas também que conseguem ainda resistir afetivamente a esse sistema que castra a gente afetivamente, sabe? Se nelas, a gente não pode aprender com elas, assim, para a gente poder se reinventar. Você já deu a resposta. Não, porque o teu relato era forte. E talvez uma certa piedade seja nefasta. E é outra coisa que está em jogo aí. Não é ir ajudar ou ir levar, mas tem algo de ser afetado por uma vitalidade outra, uma lógica outra, em que se estabeleça um tipo de relação que não é uma projeção do que a gente pensa que deve ser uma relação. Então, certas experiências de ocupação eu diria assim, tem experiências limite que nos ensinam, mas para isso a gente precisa desaprender. Desaprender todo o nosso arsenal já codificado, cristalizado, às vezes que a gente aprende na universidade, que só nos atrapalha. Eu diria que tem algo do desaprender, assim, mas eu não estou falando nada de novo que você já não saiba. E tem uma certa desmontagem que a gente precisa fazer de si, da nossa boa vontade, do nosso idealismo, da nossa relação edificante ou piedosa. Eu acho que isso no Brasil, assim, com essa desigualdade que a gente vive de classe e de raça e de gênero, é muito difícil as pessoas se despirem dos seus privilégios, sabe? Pra gente construir uma outra coisa. Assim. Mas é uma condição sine qua non para algo acontecer. Porque a gente está excessivamente armado de tudo. Excessivamente branco. Branco, demasiadamente branco. Deveria ser o título do livro, não do Nietzsche, mas assim, parodiando um pouco. Tem uma subjetividade branca que não consegue sair da bolha, que ela precisa ser desmontada, peça por peça. E a gente está publicando autores. Pega um livro, esse autor aqui, eu não estou fazendo merchandising não, mas é porque... Vamos fazer, porque a propaganda é um negócio como isso aqui.
esse autor aqui chama Achille Mbembe. É um africano, nascido nos Camarões, que tem um pensamento mais radical sobre a negritude que eu conheço. Né? Todos eles, eu sou mesmo pelo lado. E eu ia dizer, estava prestando atenção ali, mas com relação à negritude e a desmontagem de uma certa subjetividade brasileira. Então, a gente precisa frequentar outros autores, outros pensamentos que não reiterem essa nossa construção subjetiva, branca, colonial, excessivamente irracional, excessivamente política, capitalista, o que você quiser. Agora, é um trabalho assim, de formiga, e eu valorizo muito esse tipo de experimento que pensa os territórios, as vizinhanças e as comunidades, porque tem uma coisa do corpo, né? Do corpo a corpo, do corpo à terra, que uma coisa é ser assim, falar filosofia, ideologia, o capitalismo, né? Tem um grau de super necessário também, mas quando você estuda como fazer, o que fazer, que dispositivos inventar para... Fiz a palestra na Bienal Como Viver Sozinho, né? A palestra era Como Viver Junto. E eu acho que você trouxe na sua fala um nível de provocação que é muito bom para a gente pensar aqui, que é acabar com uma ideia de gestão e progresso e de governabilidade. Eu vejo o BH muito interessante na questão de ajuntamento cultural, mas nós só conseguimos ser revolucionários em mês ímpar. Em 2013 todo mundo é revolucionário, em 2014 todo mundo, cada um no seu partido, cada um buscando voto, seja municipalidade, seja no muitas. Eu acho que o Peter trouxe isso e eu acho que a gente enfrenta uma cisão em relação ao que seria representatividade há mais de 100 anos e a gente sequer consegue conceber alguma coisa para além de gestão social, mesmo nos movimentos culturais. Né? É uma coisa que a gente vê entre a gente mesmo, que todo mundo muitas vezes só consegue fazer cultura. Nada contra a cultura. Cultura é tudo. Eu acho que se a gente está pensando em deserção, a gente tem que pensar não só em deserção para fora, mas como nós vamos conseguir nos manter para além da catástrofe já dada. Eu acho que a gente não consegue conceber isso, porque primeiro a gente não consegue se encontrar, a gente constantemente tem que refazer os espaços onde a gente consegue estar junto, olhando para as pessoas, porque obviamente cada um tem sua vida, cada um tem sua organização, cada um tem seus desejos, cada um tem suas solidão. Trabalho de dono. A pergunta é a resposta. Mas minha pergunta era um pouco isso, assim, né? Como conceber como conseguir essa radicalidade, sendo que muitas vezes a gente não está conseguindo se encontrar e muitas vezes a gente não está conseguir construir ferramentas necessárias para a deserção, porque isso vai implicar, por exemplo, que as pessoas consigam conceber meios de vida que não são esses acoplados à grande máquina e à grande massa. E principalmente a gente que é mais ou menos cultural viveu gestão desde sempre. Isso o PT fez muito bem, os movimentos sociais muitas vezes são laboratórios, startups de alto risco, de criar projetos sociais onde o governo vai falar: olha que ótimo, essa população já se gestiona sozinha, vamos dar essas migalhas aí para eles. Vamos rodar para a sua pergunta, que outros respondam, que outros perguntam. Eu quero responder, mas quem não responde, vou fazer multidão. Todo mundo vai responder, fala uma palavra qualquer, depois vou juntar, porque ele para mim ele era mané, ele não era mané. Eu me vi para quem é esse cara? Eu vou estudar, eu veio da faculdade. Eu vi ele entrar, eu não vi tentamos dialogar com essa questão que você disse, que no final eu fico pensando com relação a essa problemática de construções identitárias. Tanto o avançar conservador como uma reação ao fortalecimento identitário, e aí eu destaco
sobretudo as conquistas da atuação do movimento negro e LGBTQI. Mas eu gostaria de saber, né, nesse sentido, até que ponto esses identitarismos replicam formas egoísticas de viver, até que ponto eles remam na mesma direção antropocêntrica, se não seria uma possibilidade de conjugar linhas de fuga entre si, uma remodelação do pensamento para que nós pensássemos de forma biocêntrica e não antropocêntrica. De que forma você percebe a persistência, por exemplo, nos discursos, né? Não sei se é a situação da crítica à razão negra desse livro que você trouxe, mas eu percebo que as narrativas interseccionais no Brasil, construídas recentemente, eles pleiteiam um afrocentrismo no Brasil. Então, até que ponto esses discursos identitários, eles servem para confluir forças, para nadar contra essa corrente maior, conservadora, e até que ponto essas construções identitárias, elas desagregam, segregam, elas minam a nossa potência como um movimento contrário a esse conservadorismo. É lindo o que você falou, e eu endosso inteiramente a sua premissa, que eu acho que está aí colocada, de que uma certa circunscrição demasiada partidária bloqueia essas conexões laterais e transversais, não é isso? Então eu estou totalmente de acordo com isso. Como é que dá? Porque é claro que os movimentos minoritários em algum momento precisam se nomear, reivindicar direitos e constituir minimamente signos de identidade, mas é óbvio que podem facilmente virar um gueto em que não conseguem se conjugar com todas as movências laterais onde se poderia fazer confluir um certo hibridismo mais amplo, né? E eu acho que você tem toda a razão. A gente talvez, por isso que eu acho que esse Mbembe vai numa direção outra e consegue desviar o discurso da negritude numa abertura maior. Talvez a gente, num momento de guerra tão frontal contra as minorias, eles consigam exacerbar a reação identitária, que é o pior cenário, né? Porque por um lado é guerra e destruição, por outro apenas a identidade. E eu acho que a gente precisaria conseguir desmontar essa armadilha que é macropolítica e micropolítica, né? E como é que interfere no meio para poder acolher movimentos outros, às vezes muito insuspeitados, assim, mais surpreendentes, em que as articulações sejam mais esquisitas. Esse ponto de identidade não seria inapropriado. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. A identidade é uma apropriação do inapropriável. E o regime trabalharia. Quer dizer, é mais fácil trabalhar com identidades. Quer dizer, primeiro tem uma. Saiu um outro livro, vou mostrar isso aqui. Esse livro aqui foi escrito por um grupo anônimo, que eu não conheço, chamado Centelha. Eles se autodenominaram Centelha. E quando você vai abrir o livro aqui para ver o que é Centelha, tem uma definição de dicionário. Não conta quem são, o que fazem, de onde vem, a origem social, profissional, nada disso. É uma aposta no anonimato como uma estratégia política. Não é só porque é mais difícil, só um segundinho, é mais difícil de criminalizar quem você não sabe quem é e que não tem nome, não tem carteira de identidade. Quer dizer, tem aí um jeito de despistar uma possível criminalização do
que está escrito aqui. Mas tem mais coisa. Eu acho que tem aqui uma tentativa de pensar o que eles chamam de uma certa despossessão de si. Tem a ver com o que eu falava do eu, o euzinho, né? Desapego. Oi? Desapego. Como é? Desapego. Desapego de si, isso. Porque aí você pode aderir a um fluxo que é mais múltiplo e que talvez produza outras coisas. Então essa despossessão, tanto de si quanto de uma certa identidade, às vezes pode ser uma estratégia muito interessante. Talvez para alguns grupos minoritários que estão vendo em regime de muito risco, precisam reafirmar, sem dúvida alguma. Mas estou falando de alguma coisa que pode atravessar e se compor com isso. E então tem aqui uma tentativa de pensar o político para além da identidade, para além do nome, para além da própria ideia de partido e de pertinência a um grupo específico, né? E será que a gente consegue, assim, porque hoje em dia é muito presente de que lugar você está falando, qual lugar de fala, isso tem o seu valor político, mas às vezes, então assim, tem uma frase assim, um pouco mais provocativa, fala sem lugar. As falas sem lugar. O que é uma fala sem lugar? É uma fala que poderia deslocar os lugares, fazer os lugares se mexerem. Porque se cada um fica preso no seu lugar e fala em nome deste lugar, os lugares vão continuar engessados e segmentados. Então há de haver falas que atravessam esses lugares e deslocam o lugar de fala. Não sei se está claro isso. Mas enfim, esse aqui é uma aposta, chama Ruptura. Saiu há um mês e meio atrás e a ideia, como é que se pensa uma ruptura hoje, no sentido radical da palavra. Um pedacinho do que eu falei, eu chupei desse livro, cujos autores eu não conheço, são anônimos. E talvez algum deles venha amanhã, não eles mesmos, porque eles não aparecem em público assim, mas talvez chamaram alguém conhecido deles para fazer uma leitura amanhã no lançamento que a gente vai fazer amanhã de noite onde é mesmo o lançamento? Filme de rua. Oi? Filme de rua. Filme de rua, isso. Amanhã às 7 vai ter o lançamento de vários desses livros e a gente vai ter também uma outra conversa e algum deles deve vir para fazer leitura de fragmentos desse livro. Mas nessa questão que você estava, eu vejo aquilo que Ratner aponta como problema da identidade fixa, né? Que é necessário sim fazer essa luta por causa da identidade, naquilo que elas, enquanto grupo, sofrem mais diretamente, mas depois suplantar isso, passar para achar os pontos comuns, né? Porque se no filme eu não puder falar pelo outro, pela outra, eu não posso falar de ninguém mais. No fundo eu não vou poder falar nenhum homem branco porque eu sou diferente dos outros homens brancos, sei lá. Então assim, fala sem lugar, como que isso se dá? Não sei como é que a gente vai adiante. Eu queria falar. Eu fico pensando quando você coloca que a gente precisa repensar essa subjetividade branca, né? Que é hegemônica, né? E justamente nesse momento em que a gente fala dessa subjetividade branca, né? A gente questiona uma ideia de um afrocentrismo, né? Né? Por que a gente faz isso, né? Se a gente quer questionar a nossa subjetividade branca, talvez o que a gente pode aprender com as experiências negras culturais, né? Ou eu fico pensando muito, eu sou do Ceará, então em Fortaleza, desde que eu comecei o ensino médio na escola técnica, eu ia para a Praça do Ferreira e o movimento indígena no Ceará vai dançar toré na Praça do Ferreira. Eles dançam, né? Aí daqui a pouco você está passando, você está dançando toré com eles. E é ali, naquele momento, você entra, né? E daqui a pouco você não está mais só dançando toré, você já está sabendo que tem um movimento indígena, você vai lá também. E depois você está na universidade conversando com os indígenas e vai dançar o toré.
E depois você está indo lá, no dia que está precisando da luta para demarcar a terra, você está lá e você vai estar lá num dia de festa do povo pitaguari, você vai dançar toré com o povo pitaguari. Então, eu acho que é preciso dizer, principalmente se a gente pensar que, aí eu falo do Ceará, que em 1850 se decretou por lei que não havia mais indígenas no Ceará, ou mesmo no Ceará que se diz que não há negros, né, que não teve escravidão no Ceará, né, que não houve negros escravizados. Então é preciso sim afirmar identidades. E se a gente está discutindo pensar essa subjetividade branca, a gente precisa olhar para essas experiências culturais que nos podem oferecer novas formas de luta, novas formas de sensibilidades, né? Porque a experiência de dançar um toré, quanto mais você vai dançando toré, ou se você vai para a festa da carnaúba e dança toré a noite inteira, tomando mocororó, a sua experiência é outra, né? Então, o que eu posso aprender com o toré e trazer do toré para a luta, né? Eu acho que talvez fazer mais esse movimento, e aí tem uma professora que é a Sandra Petit, que trabalha com um trabalho que chama Pretagogia, e ela discute muito afro-referenciado, né? Que é muito diferente também, né? Então existem várias perspectivas também diferentes, né? Que estão colocadas para a gente estar no momento que a gente diz sobre a subjetividade branca, a gente vai logo dizer que tem um afrocentrismo, assim. Eu acho que a gente precisa tem muita experiência bacana acontecendo, né? De muita força e muita potência e que é extremamente fortalecedor, né? Que são outras formas de luta, assim, que são diferentes da forma racional, branca, né? E pelo menos do que eu tive um pouquinho de aproximação, assim, outra coisa. Essa categoria da identidade, né, é uma categoria que já é o branco inventado para falar sobre esse indígena. O indígena não tem identidade para ele. Ele não existe para o indígena. Essa identidade existe para a gente. Aí você tem que perguntar para ele. E muitas vezes, assim, o que eu fico pensando da despossessão, acho que é muito radical. Que isso? Identidade? Minha identidade vem lá do Paraguai. Ainda para mim, quando eu pisei, eu vou subir para Ponte de Garrachei. Mas eu acho que a racionalidade branca precisa de ter as caixinhas para poder identificar as pessoas. Não, tem identidade. Discorda. Só um segundinho. É claro que essa discussão é uma discussão muitíssimo complexa, é um ciclo. E eu acho que ninguém deveria desqualificar as experiências outras e distintas que estão acontecendo. Não é isso que a gente está fazendo. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, quem inventou o negro é uma categoria branca. O colonizador inventou um negro igual a escravo, igual a mercadoria, igual corpo comprável e explorável. Isso é invenção branca. Não. Agora, que depois o negro se diga negro numa luta e depois retome a multiplicidade dos negros, é outra coisa. Mas a gente está de acordo, eu acho que isso tudo... há uma multiplicidade tão gigantesca pululando nesse Brasil afora, por toda parte, que dizer que não há resistência, assim, é de uma cegueira total, né? Porque justamente a percepção tornada cega, porque a gente anda um pouquinho, você vê nichos menores, maiores, moleculares, tem de tudo por toda parte, gestos de resistência coletiva, individual, subjetiva, de toda sorte, que talvez por isso que eu dizia sobre a percepção, que talvez não consegue enxergar isso que nas suas diferentes formas de resistência, às vezes nem é
computada por nós como resistência, porque talvez eles não precisem dizer resistência, porque eles vivem isso desde o berço, né? Tem lá uma ocupação 9 de julho em São Paulo, e a gente teve uma entrevista com a líder, que inclusive teve um mandado de prisão há alguns meses atrás, e saiu um habeas corpus ontem, em que ela agora pode responder em liberdade ao seu processo totalmente injustificado. Ela chama Carmen Silva, e pela ocupação 9 de julho, da qual é líder, tá assim, quem não luta está morto, uma coisa assim. Fizeram uma longa entrevista com ela para fazer um cordelzinho desses que a gente publica, e eu perguntei, mas, Carmen, por que você não fala em luta? Mas falar em luta? Mas a gente acorda lutando, para que falar nisso? Ou seja, talvez a nossa ideia de resistência ainda seja muito pobre para englobar essas populações todas que ao acordarem já estão lutando e já estão resistindo. Agora, o que a gente precisaria poder enxergar um pouco essa multiplicidade de modos de viver e resistir, que é assim de uma riqueza espantosa. Né? Você deu um exemplo aqui, ela deu outro, já são 5 exemplos diferentes que vêm de universos diferentes. E há muitos universos por aí. Muitos universos. São mundos, modos de criar, produzir mundo, produzir sensibilidade, produzir subjetividade, produzir porosidade, produzir alegria, corpo, dança. Então, eu acho que os nossos instrumentos conceituais, às vezes, estão muito aquém do que realmente acontece. São mais pobres. Deixa quem não falou falar um pouquinho, depois você volta. Diga lá. Gosto de uma frase, a ver com isso aí que vocês estão falando, né? do Comitê Invisível que vocês lançaram ali, que é um texto de culto que chama A Guerra Está Apenas Começando, aí falando quem são meus ancestrais, de onde que eu vim, quais são as minhas origens, nada disso existe. A gente escolhe os ancestrais que deixam a gente mais forte. Né? E eu falo isso partindo de uma perspectiva que a gente está numa cidade completamente arrancado de origem, de ancestrais e de tudo mais, ainda mais se você for descendente de povos que são escravizados, que seus ancestrais ali numa árvore genealógica que você não vai ter e tudo mais. E isso para mim é muito importante, assim. Eu acho que agora que a gente está conversando, o exército público está invadindo o Rojava, que é a maior revolução que tem, com o protagonismo das mulheres, multiétnica, a maior revolução que está tendo no mundo no século XXI. E, sei lá, tem brigadas internacionalistas lá, tem vários militantes anarquistas, comunistas, socialistas, cristãos, por vários motivos que foram para lá. Eu estou aqui com o celular, tentando sempre comunicação. Tem 2 amigos lá no front, e não sei se eles vão sobreviver, acho que não. E eles escolheram, eu acho que é importante a gente pensar isso assim, porque o povo curdo que está lá, que está fazendo essa revolução junto com vários outros, eles têm uma história milenar de perseguição. Isso é como os judeus eram no século XIX e no século XX, um povo sem Estado, rechaçado por todos os Estados, um povo sem nação, um povo sem reconhecimento, e que eles falaram, a gente não vai tomar o poder, a gente não vai tomar o Estado. Pegaram o exemplo dos zapatistas que fizeram uma revolução aí. E essas brigadas que estão indo lá para lá, que nem as pessoas que foram combater o fascismo na Revolução Espanhola, que nem as pessoas que se juntaram na Revolução Ucraniana e Russa, as pessoas que estão lá, elas não tem nada a ver com isso, elas não tinham que estar morrendo, mas elas escolheram defender e estar nessa revolução como se fossem herdeiros desses mesmos ancestrais. Eles estão lá na vida por isso, assim. Mais do que ficar debatendo quem tem a identidade, quem que é a classe revolucionária, a gente tem que perguntar como a gente se torna um sujeito revolucionário. Foda-se que a gente está vindo assim. Como que a gente vai pegar o que a gente tem, botar na roda horizontalmente e mirar em quem está em cima. Só isso?
Só isso. Meu comentário só seria que eu boto muita fé na questão da resistência. É muito importante, só que a gente não consegue conceber novamente nada além de resistência. Sabe? Parece que o tempo inteiro a gente está defendendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E aí eu acho que isso diz muito sobre como a gente parou de ter expectativas revolucionárias. Eu só consigo pensar nesse momento. Então, essa discussão, vocês querem jogar na roda também, não sei se todo mundo teve notícia, comentei com o Peter quando nós estávamos vindo, de um caso paradigmático que afetou muito a gente e outras pessoas, no Quilombo Souza, em Santa Teresa, uma comunidade que em 2 meses de uma resistência muito dura em defesa do território, estavam com desalojamento marcado para o dia 25 de julho, diante dessa ameaça da iminência, uma comunidade centenária no meio de Santa Teresa, foi atrás dessa sua ancestralidade, né, um território onde o patriarcal e a matriarcal Dona Elisa e seu Petronilo vieram, além Paraíba, conseguem comprovar que o senhor Petronilo foi pessoa escravizada, casado com a Dona Elisa, que nasceu sob a lei do ventre livre, mas era filha de pessoas escravizadas, e essa escavação, né, e essa, né, construção da identidade quilombola garantiu a resistência e a permanência dessa comunidade lá, que foi comentei com o Peter, tem um conceito freiriano que eu tenho gostado muito, que é o inédito viável. Criou vários inéditos viáveis, assim, enquanto em defesa do território, a ponto do prefeito participar de uma audiência judicial em defesa da comunidade, 16 famílias, e em 2 meses conseguir proteção do nível do patrimônio histórico, nos 3 níveis, né? Municipal, foi aberto o registro imaterial, estadual pelo IEFA, e em tempo recorde, no meio do governo Bolsonaro, a certificação da Fundação Cultural Palmares. Né? E então, mas ao mesmo tempo perceber como que, e aí resgatando aqui a Beatriz Nascimento, né, que trata muito disso na discussão do quilombismo, como que o quilombismo no Brasil é abertura também, né, que foi colocado pela academia como uma primazia, né, da cultura iorubá, mas como que a formação dos quilombos do Brasil sempre foi banto, nômade, aberta, né, para as outras, né. Assisti só recentemente o Ganga Zumba, do Cacá Diegues, eu nunca tinha visto esse filme, uma potência assim, como que Palmares não abrigou apenas, né, indígenas, negros, mas também indígenas, e essa confluência do caboclo com as religiões afro, mas também inclusive aliados brancos, né, fortaleceram toda, né, aquela estrutura social, né, que perdurou e resistiu 100 anos, e que a gente, né, estuda muito mais a Comuna de Paris do que Palmares, né? E aí trago aqui o Nego Bispo, que nos inspira aqui nesse espaço também. O tema do nosso festival de primavera é confluências para o comum, né? O Nego Bispo tem falado muito de confluências, mas como que, né, inspira nesse sentido também dessa abertura, dessas alianças, né? E, enfim. E aí, tanto a Beatriz Nascimento como o Abdias Nascimento, né, e essa literatura quilombista destaca essa abertura também, né, para a construção dessas alianças. E acho que quando a gente fala de cartografia ativista, é também nesse sentido, né, da importância desses experimentos estarem cada vez mais conectados, porque no fim das contas nós vivemos numa cidade em que nesse nível das resistências territoriais e contra grandes projetos do urbanismo neoliberal também foram muito exitosos. É um ciclo de lutas, de conquistas. Eu diria que os 2 maiores grandes projetos do urbanismo neoliberal em Belo Horizonte foram barrados pelos movimentos, né? Tanto a Operação Urbana Consorciada Nova BH,
quanto a operação urbana do Isidoro, que prevê inicialmente um investimento da ordem de quase 30 bilhões de reais, barrado pela resistência das ocupações da Isidora, que, aliás, resgatou essa figura Isidora, que lá chamava Isidoro, e aí descobriram que até a década de 30, nos mapas da cidade era Isidora, e que tinha a ver com uma figura lá do território, que se chamava Isidora, que foi uma pessoa escravizada, então criou até uma... Então, assim, só estou ponderando, porque essa dimensão da ancestralidade e da busca desse resgate, né? Lembrando aqui um poema da Gabriela Lansol, que ela diz, né, tudo está ligado a tudo, e sem o tudo anterior não tem o tudo seguinte. Então, também, é claro que isso do ponto de vista tático, do enfrentamento, muitas vezes, né, eu vou precisar me reconhecer, né, como indígena, por exemplo, porque eu vou reivindicar uma demarcação do território para fazer frente a uma ameaça colonizadora de expropriação do território. Então tem um uso também, né? Então, e o Quilombo Souza, para nós, pessoalmente muito afetado com esse caso aqui, dos últimos meses, por meio desse resgate, dessa construção, não quer dizer que antes não era Quilombo também, mas essa, né? E que confluiu. Né? O Quilombo Souza já está conectado com o Quilombo Manso aqui em Santa Efigênia, com o Quilombo dos Luizes, o pai Ricardo, e aí vão voltar a tocar pão-banda, coisa que não fazem há 20 anos, porque a mãe de santo lá, né, se adoeceu e renasceu ao longo dessa resistência. Enfim, só citando esse caso, que acho que quando a gente traz a discussão também para esse nível das resistências, né, e tantas que estão aqui, seja a Casa Invisível, o Mofusse, que também está aqui, que é uma resistência da década de 60, que também traz muito aprendizado, o Espaço como Luiz Estrela, que também é um experimento, estamos aí já agora completando 6 anos, enfim, eu acho que elas nos inspiram, né, e nos permitem enfrentar certas, né, questões, e para nós aqui é muito interessante, com isso já encerro, falei demais também, porque a autogestão aqui trouxe uma resposta nessa dimensão constituinte dos modos de vida. Porque com 2 meses de resistência, aqui a gente conquistou a cessão de uso, que é uma questão para os movimentos. Porque muitas vezes para os movimentos e nas lutas territoriais, né, a ameaça ao despejo e a insegurança da posse é o dispositivo mobilizador. Então, como mobilizar para além do conflito direto com o Estado? Uma mobilização que está nesse plano, né, nessa dimensão da criação, que está nessa dimensão do cotidiano, que está na dimensão, né, talvez, o Hartnegg fala, né, constituinte, né, para além do desconstituinte, da ação direta, do enfrentamento. E aqui nós demos uma resposta, inclusive, para uma pauta que é pouco enfrentada no campo da esquerda, que é o discurso sabonete da corrupção. Talvez esse é um dos principais dispositivos de agenciamento aí dessa... né, essa dimensão gregária, né, da massa, né, ninguém é contra a corrupção. E aqui, né, uma obra que inicialmente prevista milhões e milhões, por meio da autogestão, por meio do trabalho colaborativo, oficinas, a gente né, utilizou muito menos recurso para fazer muito mais coisa. Então, como que os movimentos também dão resposta para essas questões, né, que estão colocadas? Então, como que a autogestão também pode ser uma resposta para o tema da corrupção, enfim. Bom, muitas coisas. Vamos abrir aí. Então, vamos ver como. A pergunta é: como melhorar no Chile? Se tem um arroz, feijão, um pão, eu pego um pedaço. Eu tenho muito pão. Eu tinha muito, eu não tinha, com 10 anos, não percebi, fiquei cego, não chegava nada. Não falo para ninguém estar cego, aprende a andar. Estão escutando? Então vamos escutar quem não falou ainda. Vamos escutar quem falou? Ele fala há muito tempo. Não vejo ninguém, não estou chegando agora. Você falou assim, uma coisa importante. Escuta. Como melhorar o bexiga. É. Tem a ver com o Paulo Rocha, assim, É só tipo uns pensamentos assim, a partir de algumas palavras que eu ouvi, que eu acho que é muito a partir, igual você falou, de conexão. E eu ouvi também de englobar, de agregar. Eu acho que está muito mais no viés de conectar as resistências e os grupos e tal, porque a gente não vai conseguir, igual você falou uma hora, de como que a gente vai englobar os outros grupos na nossa
lutas, né, alguma coisa assim. Não, eu não acho que isso vai acontecer, né? São lutas completamente diferentes, que vêm de opressões também completamente diferentes. E em vez de, tipo, acho que talvez um pouco sair um pouco dessa noção da branquitude, assim, de o que eu posso pegar desse movimento, sabe? Não, às vezes você vai ter que criar você mesmo, a partir das suas experiências e agregar e, tipo, e conectar com ele, conectar com o movimento nele, conectar com o feminismo, conectar com os movimentos para dar mais força, e não, tipo, não meio que tentar pegar alguma coisa disso, sabe? Porque parece um pouco colonial, assim, até. Mas tem uma coisa que chama propagação, contaminação. E que aí. Mas tem um devir índio dela. Que não é colonizador, é outra coisa. Que não é colonizador, é outra coisa. Tem um devir índio dela. Tem um devir negro de não sei quem. Tem o devir mulher do Caetano. Entendeu? Então, os devires são contaminações, são propagações de traços, de jeitos. E aí, não é que isso tudo vai virar um partido, pelo amor de Deus. Ao contrário. Não pode ser. Mas as reverberações que a gente precisa poder conseguir antenar para as reverberações que acontecem. Às vezes a revelia dos próprios sujeitos, não é? Fazer um programa político devirindo, mas se oferecer para essas contaminações. Mas eu acho que a gente não está discordando, não. Mais uns 5 minutos, talvez a gente vai encerrando e depois eu vou poder aí lugar. E o jovem não sabe, mas eu fui contratado pela trupe, não pela trupe Jojano, para fazer uma pequena performance da companhia Miache, da minha companhia. Fui contratado por um cara da trupe que pagou muito bem, e eu vou fazer um teatro de 30 segundos. Vamos lá, Ed. É só uma pergunta que me chegou. Na verdade, essa movimentação tem que ver aqui agora, quando eu começo a sentir uma certa, eu vou chamar uma quase, e quando chega uma problematização, eu fico, não preciso sentir isso. Então, é só uma questão que eu fico pensando, até que ponto também não é esse movimento, não é macaco. Porque ali, coberta, e aí a gente conseguir mais Tudo baseado, não, segundo Bezerrão, base nesse fala, vou fazer um espetáculo. Uma sinopse. Vamos lá, Ed, porque ali não falou também. Então, tu não fala. Base. Eu acho que eu estava pensando, bom, sobre a questão de identidades, assim, né? Minha experiência prática política foi parca, limitada, pois jovem. A impressão que eu tenho na experiência prática, em geral, é de que toda luta, ela é todas as lutas. Tipo assim, por mais blindado que a gente seja, no momento que a gente se dispõe a fazer política, a gente é atravessado. Então, todas as questões que eu tenho enquanto ser subjetivo, sejam elas questões de gênero ou enfim, de outras naturezas, que não é o caso aqui, elas sempre estiveram postas toda vez que eu estava falando sobre a tarifa do ônibus. Tipo assim, eu não acho que essa separação é possível. Você maneja o que é aquilo. Então, você faz uma frente feminista no seu movimento, você discute negritude no seu movimento, você fala de machismo, você implora os boys para eles calarem a boca no seu movimento. É isso que você faz. Assim, no seu se colocar político, que é sempre de conexão, mesmo que seja de conflito, conflito ainda é uma conexão, toda luta está posta. Então, eu entendo que isso é difícil de se equilibrar e de se fazer. Eu não suporto pessoalmente o discurso do o identitarismo destrói o movimento, porque para mim ele só construiu. Mas eu entendo que alguém pode achar isso, pode fé. Mas eu não acho que, tipo assim, o movimento identitário puro, eu acho que ele é um negócio meio da internet. Assim. Tipo, na experiência prática, ok, eu sou muito limitada, então pode ser que ele exista mesmo, mas eu nunca vi nem experienciei dessa forma. Eu acho que o nosso encaixe político ele está sempre permeado de quem a gente pensa que a gente é, o que inclusive é um problema, que a gente não é tão legal assim. Então eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa que me
me faz pensar, assim, em termos de dialética mesmo, está sempre posto, assim, não acho que está separado de nós. E uma coisa que eu acho que é um pouco difícil sobre essa questão de como a gente se expande, constrói aliados, etc. Porque eu concordo, assim, com o que o Paulo falou, eu acho que tem que haver para além da resistência, mas é isso que você falou, assim, a nossa perspectiva de luta, por exemplo, na cidade, o que as ocupações fazem, etc., ela não é só de resistência, ela é de reinvenção de mundo, assim, ela é de vitória. A gente inventou até praia, entendeu? Assim, depois Deus me livre, depois gótica, mas boto fé, tem que ir lá mesmo. Assim. E uma outra coisa que eu vejo, porém, que eu acho que é pra gente pensar e saborear um pouco a dificuldade, assim, tipo, o Tarifa, junto com os moradores do Aglomerado da Serra, fez uma linha de ônibus popular. É uma construção em 65, é linda, maravilhosa, amamos, choramos, beleza. Não sabe o que é grave, deveriam, ok. Mas tá tentando fazer outra. Tá no começo, ninguém sabe se vai dar certo, vai dar errado, como é que é, como é que não é. Daí a gente fez uma assembleia numa escola, na Ventosa, que é uma favela da Oeste. E aí, mano, de repente, tinha 40 pessoas e eu encarei a vida e falei, fazer a revolução vai ser mais fácil que construir consenso nessa parada, eu não tenho dúvidas quanto a isso. E é difícil, porque é isso, assim, você tem formas de fazer política que convergem nas coisas que não tem nada a ver com você. Da mesma forma que você desconhece e tem que aprender, tem outras formas que você só não conhece e é massa ver, assim, a diferença ela é difícil de lidar, e eu acho que a diferença do fazer política é ainda mais difícil, no sentido de que uma diferença identitária, a gente que está aqui, há melhores e há piores, né? Mas vamos lá. Agora, a diferença do fazer prático, do como é que nós vamos para frente, do como é que eu faço para construir uma mobilização maior com quem é diferente de mim politicamente, é um negócio que eu acho que a gente tem que avançar. E eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar quem a gente é, quem a gente faz, nem nada. Mas acho que a gente pode melhorar isso. Assim. Tipo, eu sinto que eu gosto muito dessa troca porque ela me fortalece. E aí, quando eu preciso de encarar uma parada que é muito, muito diferente no fazer e que numa perspectiva futura eu acho que vai ser uma vitória, é difícil, mas é o que me move, assim. Eu acho que é um lugar para cada um mesmo, assim, de tem que repensar umas coisas, tipo assim, é isso, assim, ano que vem, beleza, eleição pro município, foda-se, aí depois vai ter outra, sempre vai ter outra, e numa perspectiva puramente eleitoral, a gente pode olhar para esse futuro próximo e querer chorar e morrer, porque não há outra coisa. Então, o nosso lugar de se reinventar, tanto na subjetividade micro, quanto no entendimento de como a gente faz política urbana, para depois pensar um sistema macro, é crucial. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, tipo assim, o tempo todo. E é difícil, porque é isso. Sério, eu achei que a revolução estava próxima naquele dia, comparativamente do consenso, assim, mas beleza. Eu gostei de ter vindo depois da fala dela. Tem a ver, assim. Eu acho que acho que acordos e Belo Horizonte tem conquistas importantes dentro dos movimentos sociais, inclusive reinvenções, né? Derrotas, mas é que eu acho que uma roda de conversa é para colocar desafio, sabe? É para colocar um lugar de onde que a gente não sabe, né? Eu acho que, para mim, esse que é o objetivo de uma roda de conversa. Eu fico muito feliz de ter vários movimentos aqui, eu acho que a gente tem que continuar fazendo essa conversa sempre. Não precisa de ter uma pessoa tão importante para que a gente esteja junto, né? Pode vir mais, né? Pode vir mais, porque tem que ter alguém para mediar. Sabe? Mas eu estava pensando assim, sobre a autogestão e a despossessão. Né? Então a gente tem experiência do espaço registrando mesmo como uma experiência de autogestão, de uma colaboração entre vários, dessa conquista da autonomia. A gente sabe que também tem questões dentro da autogestão. Eu fico pensando, se eu não tivesse condições mínimas financeiras, eu não teria ficado no espaço registrado até hoje, de 2013 a 2019. Então é como se a minha vida se montasse dentro de um laboratório, né, em que eu posso fazer algumas inserções de autogestão, mas depois eu tenho que voltar para casa e o mundo está exatamente do mesmo jeito, cheio de hierarquia, e eu vou ter que lidar com isso. Então, essas experiências que às vezes, esse dispositivo de ir na praça e levar o café, eu estou montando um certo cenário para poder ter uma convivência na cidade, mas ela não acontece espontaneamente. E sobre a despossessão, a gente aqui no espaço, a gente escreve muito sem autoria, assim, na comunicação, no jornal. Não generalize que eu não sei nada. Sim, mas tem autoria também, tem não autoria sobre. Espera aí, Ed, agora... Você está falando, é a gente não. Chega de agente.
Eu falo isso e eu afirmo. Não é a gente que ama gente. Tá. Onde a gente tá. Eu faço. Tem gente que me apoia. Eu faço e me apoio. Eu vou fazer verdade porque eu estou apoiado por alguém. A gente não. Onde tiver a gente tá. Pá, vambora. Olá, Ed. Eu, assim, tal. Não é tal que eu não faço. Eu acho que essa dispossessão, inclusive da autoria, né? Ela pode ser uma resistência política, sim, em determinados momentos, e em outros a gente pode ser capturado, porque alguém pode dizer daquilo que foi produzido aqui de forma autêntica, e alguém pode capturar isso também. Então a gente pode ser tanto uma resistência, quanto a gente pode também se colocar capturadas, né? Porque o espaço tem muita mulher. E essa diferença no fazer política eu gostei assim, muito mesmo, porque se a gente pratica a dispossessão, a gente despratica, inclusive, do que a gente sabe sobre uma organização. E eu acho que a gente tem dificuldade no horizonte de se encontrar, porque cada um pensa que sabe o que é uma organização. E aí a gente não consegue passar para frente, entendeu? E aí os conflitos são internos dentro dos movimentos sociais, porque eu acho que a gente tem que dizer disso. E aí na hora que vai fazer rede, de vez em quando a gente faz algumas atividades aqui no espaço, estamos tentando fazer rede, né, caso visível também. Aí mistura assim, dentro dos movimentos, os conflitos, e na hora que vai fazer isso aqui, ó, pipoca um monte de nó dentro dessa rede, sabe? E aí, eu acho que é um exercício constante. Nem de romantizar essa política, também ela não é uma peste, mas de vivê-la. E eu acho que vamos ter. O que é isso, né? O que é dispossessão? Dispossessão? Como fazer, como praticar? Não, só para dizer que esse pequeno exercício aqui, de pensar coletivamente, me reitera em mim essa convicção de que tem uma pluralidade muito grande de sensibilidades ativadas numa cidade como essa, por exemplo, e que a imaginação política, embora assim, a nível molar parece bloqueada, mas a nível mais micro, eu acho que ela está totalmente viva. Só isso. Bom, gente, então, aproveitar, queria fazer se encerrar, convite. Não encerrar o senhor mudar, eu pego para você viajar, pela gente. Você é lá para o Paraguai. Só porque, gente, a gente precisa, enquanto você faz a performance, a gente vai também abrir aqui a banquinha, se quiser, porque né, o tempo do Peter está escasso, ele tem que estar 6 horas para dar um curso até tarde. Mas aí só dizer que, como diz o mestre Cobra Mansa, que acabou de defender a tese de doutorado dele na UFBA, inclusive está disponível na internet, eu digo, gingando na linha da Calunga. Né, a linha da Calunga é o entre, né, essa fronteira, né, do espiritual, do material, enfim. E o mestre Cobra Mansa esteve aqui em Belo Horizonte recentemente e falou assim, as tradições sempre são inventadas. Né? E aí nós inventamos uma tradição aqui no ano passado, o Festival de Primavera, 5 anos. Foram 5 dias de programação, aí acabou que esse ano confluiu, que vão ser 6 dias, e os próximos anos, cada dia um dia a mais, cada ano um dia a mais. Então, nós vamos comemorar 30 anos de Estrela, fazendo o Festival de Primavera outubro inteiro, entendeu? Aí depois da TV pra uma parada, né? Vou falar de outubro, tá bom. Mas enfim, então nós vamos ter 6 dias de uma programação intensa esse tema do festival esse ano, Confluência para o Comum. A abertura vai ser dia 21, nós vamos abrir com uma peça, uma cena curta da vereatriz Cida Falabella, e também o espetáculo Pretido, né? Ele está ali, está produzindo esses trabalhos aqui. Aí vai ter uma cerimônia de abertura, a presidente da Fundação de Cultura vai estar aqui, Fabiola, o Juca infelizmente precisou cancelar, mas aí na terça nós vamos apresentar o nosso espetáculo da Trupe Estrela, programação, né, de cinema,
dança, enfim, quinta-feira tem show com Roger Deff, ou show sexta-feira, não vou ficar falando, né, mas sábado tem a Maíra Baldaia com coral, Bloco Pisa na Fulô, enfim, a programação tá bem massa. E na quinta, destacar uma roda de conversa que nós vamos fazer sobre autogestão, mediada pelo Instituto Pax, do Rio de Janeiro, que é uma ONG que trabalha há mais de 30 anos com movimentos autogestionados, principalmente movimentos de mulheres no Rio. E vai estar aqui conosco, Políticas Alternativas para o Cone Sul. E fazendo essa roda, então a gente reforça, se né, o pessoal do Mofu, se puder estar, Casa Invisível, o Quilombo Souza, fala aí. Porque na sexta-feira tem a roda da quinta da autogestão. E às 14 horas. E na sexta-feira também tem uma roda que se chama Lugares e Tempos da Escuta da Cidade, onde vão estar presentes psicanalistas, movimento social, militantes e arquitetos e artistas se escutando, né? Uma escuta compartilhada e pensar aonde que estão os desafios dessa escuta entre nós dentro da cidade, se vivemos. Mas aí acompanha a página do Estrela, dia 26 é o aniversário mesmo, de 6 anos, né? A divulgação sai segunda-feira, gente, é só ficar ligado. E vem na abertura, segunda, dia 21, e... Bom, e aí né, os livros estão aqui, quem quiser, e o Ed vai fazer a sua intervenção também agora, e aí a gente finaliza, agradecer a presença de todos.